Ei, senhores, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam indo em busca do desenvolvimento pessoal, da alta performance. Espero que vocês estejam conseguindo se adentrar de corpo e alma e incorporar um espírito de progresso em busca da iluminação espiritual, física e mental. E que vocês estejam conseguindo vencer diariamente os combates, os leões, os demônios, tá? De vocês, os demônios internos e os demônios também que advêm do mundo. Hoje eu vim falar sobre um deles, a luxúria, tá? Eu vim trazer aqui as duas únicas formas, na minha perspectiva, de vencer a luxúria de verdade. E essas duas formas, elas vêm tanto dos meus... esse esclarecimento, ele vem dos meus estudos, mas principalmente das experiências empíricas da minha própria vida, que são muitas. Costumo dizer que já vivi 20 vidas, né? Vamos lá. A primeira forma é a forma mais difícil, tá? É a forma espiritual. Quando você escolhe renunciar os prazeres da carne, a vida mundana, tá? O cotidiano, o corriqueiro, o normal, o físico, e passa a buscar por uma jornada mais interna, introspectiva, interior e espiritual, portanto, divina. O seu divino está dentro de você. Quanto mais você buscar fora, mais o negócio é que quando você está buscando espiritualmente fora, o mundo mesmo vai te mostrar que você precisa olhar para dentro. Então, enfim, quando você vai se aprofundando cada vez mais na busca espiritual, você vai percebendo ao longo dessa jornada a superficialidade dos prazeres mundanos, dos prazeres efêmeros. E você vai descobrindo cada vez mais a fragilidade, tá? Das buscas materiais. Tem um trecho da história de Buda, a gente vai chegar na luxúria, tá? Agora, tem um trecho da história de Buda que quando ele tá ali no ápice para alcançar o nirvana, ele é tentado por Mara, o demônio. E aí, a primeira tentação que vem a ele é a luxúria, tá? Mara circula ele de mulheres, né? Mulheres essa que tinham a face e o corpo da Yoshadara, a sua mulher, a mulher que ele deixou com um filho para peregrinar em busca do esclarecimento, da iluminação. E aí, numa tentativa de é, causar algum sentimento de desejo em Siddhartha. E aí Siddhartha, ele percebe que são as filhas de Mara e ele fala, vocês são as filhas do demônio e se querem ser tão belas, precisam se tornar belas no coração. Entende? Ele já não vê mais, quando você se integra numa busca espiritual, ao longo do tempo, você passa a não enxergar mais a beleza estética física. Você passa por uma camada mais profunda, a verdadeira estética, que é a beleza interior, tá? É a verdadeira estética de todos os seres, a beleza interior que está dentro do ser. É interessante que nesse trecho existe até uma ilustração do filme As Leis do Sol. É um filme de animação e no roteiro desse filme ele fala uma coisa interessante. Ele é bem fidedigno com a história de Buda, né? Que ele fala assim, se querem, mesmo em vocês, filhas do demônio, deve haver a luz dos anjos. Ou seja, ainda em vocês há a opção de mudar. E aí ele complementa, ele fala, se querem ser tão belas, por que não se tornam belas no coração? Entende? Ou seja, ali, e aí Mara reconhece que ele, e aí Mara aparece, mas se quando Mara aparece, ele não aparece como o demônio nunca vai aparecer como demônio, entende? Mara aparece como Brahma, a manifestação, né, indiana do divino, de Deus. E aí ele fala: vejo que você evoluiu muito na sua busca espiritual, na sua jornada espiritual, desde a última vez que nos encontramos. Ou seja, você venceu a luxúria.
Você já não é mais o mesmo menino. Os desejos da carne, da luxúria, já não te. O Buda já estava imune, tá? Siddhartha já estava imune. Ele ainda não tinha alcançado. Foi ali que ele alcançou o status de Buda Shakyamuni. Mas ele já tinha feito um progresso imenso espiritual. E eu posso dizer isso empiricamente. Quanto mais você se aprofunda nessa jornada espiritual, menos a cobiça dos olhos sobre a matéria sexual das mulheres ou dos homens, enfim, seja você mulher ou homem, mais você vai perdendo o interesse, você vai percebendo essa camada superficial, frágil e limitada e temporal, né, da beleza humana que rapidamente se extingue, né? A beleza humana é como tentar pegar a água com as mãos, né? Rapidamente ela se esvai entre os dedos e acaba, e evapora, se esvai. Então, automaticamente, isso se não está acontecendo, você não está progredindo espiritualmente. Automaticamente, quando você começa a se voltar para dentro, você começa a olhar a luxúria com os olhos muito mais criteriosos. Você começa a enxergar a verdadeira face, tá? Dessa energia. E essa energia ela não te seduz nem um pouco. Pelo contrário, né? Ela te afasta. Ela te. Eu não sei mais ou menos, é um sentimento muito diferente. Quando você está na busca espiritual e você passa a sentir. Não é repulsa, mas você passa a sentir indiferença, sabe? Uma indiferença sobre a luxúria, o glamour da sedução e da vaidade. Porque a luxúria ela tem muitas energias de baixa frequência atreladas a ela, né? A vaidade, a cobiça, né? O orgulho, né? Então a luxúria ela tá cheia de outras energias que são intrinsecamente egocêntricas envoltas ali, ou seja, é uma frequência baixíssima, a frequência da luxúria. E quanto mais você vai ascendendo, mais você vai enxergando a verdadeira face da luxúria, do ato sexual somente pela busca do prazer, né? Você vai enxergando a bestialidade e a animalidade que há nisso. E quando você chega ao ponto de não ser mais seduzido pelo ser mais lindo que seja, entende? Lembra que eu falei aqui, né? É que a manifestação do demônio, né? Do mal, nunca virá como mal. Quando, quando, quando o mar aparece para Buda, ele aparece como Brahma. Ele se, ele se transveste de Deus, né? Ele se disfarça. Então, ele nunca aparece como ele mesmo. E é isso. Então, o glamour, a beleza externa, ela ela rapidamente perde o brilho quando você olha para o coração. Uma pessoa pode ser muito linda externamente e internamente, tá? Não estou dizendo isso. Isso pode acontecer e acontece, tá? Pode acreditar que sim. Uma pessoa pode ser muito linda aos olhos e muito linda por dentro também. Mas, na maioria das vezes, e se essa pessoa é linda por fora e linda por dentro, pode ter certeza que essa beleza que foi dada para ela é uma beleza natural. É uma beleza sem vaidade. A partir do momento que já há vaidade, o envaidecimento do indivíduo na busca por aprovação externa e por atrair cobiça através dos olhos alheios, ou seja, quando eu me encho de vaidade, tá? E começo a me produzir para me encaixar num padrão de beleza e me elevar nesse padrão de beleza no intuito de seduzir outros seres humanos, tá? E com isso ganhar algum tipo de benefício, eu já estou dentro dessa esfera altamente baixa, né? Nessa escala altamente baixa de perspectiva, superficialidade, de padrão de pensamento, de crença e principalmente energia, energeticamente falando, tá? Então, a pessoa que é linda por fora e é linda por dentro é uma pessoa que a beleza já foi dada para ela, tá? Pela própria natureza, e ela não busca se enquadrar, ela só é bonita, ela não busca se enquadrar nesses padrões de beleza ou tem excesso de vaidade, se envaidece ou
se enche de orgulho sobre aquela beleza, ela apenas é bonita e ela é aquela pessoa que você vê que ela é bonita, mas ela dá muito mais ênfase e busca muito mais ser bonita internamente do que externamente, entende? A vida dela não gira em torno da beleza física, como 99,9% das pessoas, né? Que são bonitas, atraentes. 99,9% das pessoas que são atraentes vivem em torno da sua beleza física, não da sua beleza interna, tá? Da sua beleza moral, da sua beleza ética, da sua beleza espiritual, da sua beleza que advém das virtudes, entende? Dos valores, enfim, dos princípios. Então, essa é a primeira forma, é a mais difícil, eu já comecei pela mais difícil. Quando você busca a ascensão espiritual, você começa a olhar para a estética física do mundo de outra forma. E você não é mais compelido nem seduzido pela luxúria. Se você for homem das mulheres, por mais linda que ela seja, você passará a ser. Você ficará imune a isso. Isso é uma longa jornada. Se imunizar a isso significa que você já está muito evoluído espiritualmente, tá? E você já avançou muito numa escala energética espiritual. Mas existe uma outra forma, tá? E não deixa de ser espiritual também, não deixa de ser evolução espiritual. A outra forma é quando você acessa o consumo de luxúria frequentemente, tá? E você começa a consumir luxúria, ou seja, sexo casual, todos os tipos de. Você se introjeta, você tem o poder de se introjetar nessa vida luxuriosa e você mergulha de cabeça nessa vida. E aos poucos você vai percebendo e notando o vazio que vai crescendo dentro de você a cada relação, né? Isso acontece também com os conteúdos adultos, quando você assiste conteúdo adulto. E que, enfim, luxúria como um todo. E que você chega no momento que você percebe que aquilo ali é maia, é ilusão, é uma miragem. Aquilo ali está te enganando, aquilo ali é uma armadilha, aquilo ali é uma arapuca. Aquilo ali é feito para te distrair e para te desviar do verdadeiro caminho da elevação da consciência sobre o ego. Entende? E aí você escolhe, você renuncia, você tem a abundância e você começa a renunciar. Ou seja, é aquele cara que dorme com uma mulher por semana e faz isso durante anos, chega num momento que ele se sente tão vazio e ele para refletir e percebe que aquele não é o caminho. Ou esse homem, ele vai querer buscar um caminho da solitude espiritual e se voltar para a face do Criador dessa forma espiritual, ou ele vai sentir uma necessidade de agora renunciar todo esse acesso à luxúria, seja de forma física ou artificial através dos conteúdos adultos, masturbação e tudo, enfim. Ou ele vai agora elevar os seus níveis de critério, para quem sabe tentar achar o amor verdadeiro nessa vida terrena, porque é possível, tá? Independente de questões políticas que a gente vive, econômicas, enfim. O amor, tô falando aqui de transcendência, tá? De coisas que transcendem as limitações da vida física. O amor existe, o verdadeiro amor existe nessa vida terrena. Ou ele e esse homem que viu esse lado da luxúria e que por ter se inserido tanto nesse abismo, ele viu a face do abismo e agora ele entende o abismo e ele entende que ele estava vivendo ilusão e ele não quer mais aquilo para a vida dele. Ele vai olhar para isso e ou ele vai agora se voltar para formar ou se abrir ou buscar ou pedir ou entrar numa frequência de encontrar o verdadeiro amor e parar de se envolver com qualquer mulher, ou seja, alcançar um senso de critério muito grande nas suas relações, tá? Sexuais, e vai abolir todas as práticas, seja de consumo de conteúdo adulto, enfim, práticas eróticas, de luxuriantes, ou esse homem vai se voltar para a jornada espiritual interna e para a introspecção para si mesmo, para a elevação espiritual, ou essas duas coisas vai acontecer. Porque ele percebeu, tá? De tanto. Dentro do abismo, ele percebeu a face do abismo. Dentro da escuridão, ele viu a luz. Ele percebeu que não é aquilo, que não é a verdade. Então, ele percebeu o pecado vivendo em pecado. Isso é o mais comum que existe, tá?
Quando eu falo em pecado, eu falo em viver em baixa frequência energética, tá? Isso que acarreta consequências negativas para sua vida, isso que é o pecado, basicamente. E é isso que vai rolar, é isso que vai acontecer. É, os homens mais iluminados, como Siddhartha, por exemplo, como Jesus, como os mestres, os grandes mestres, né? Como Gandhi, esses homens não precisaram se inserir numa vida luxuriante e envaidecedora e ter que se deitar com uma centena de mulheres ou até milhares de mulheres para perceber que aquilo ali é vazio. Ou seja, eles estão num nível superior de espiritualidade, tá? É, eles não são como Salomão, né? Que teve que deitar com ter 1000 mulheres para perceber que aquilo ali era tudo vaidade, que aquilo ali não significava absolutamente nada, entende? E que aquelas conexões eram rasas e superficiais e só faziam com que o espírito dele se decaísse em detrimento da carne. E um cara com 1000 mulheres, provavelmente, por isso que ele fala que tudo é vaidade, provavelmente a vaidade dele devia ser lá no talo, né? O orgulho de si mesmo. Eu tenho 1000 mulheres, eu tenho 300 virgens. O cara chegou no ápice do orgulho carnal, físico, luxuriante, enfim. Ou seja, o ápice do orgulho, do ego e o declínio total do espírito. Mas ele percebe isso no fim da vida. É interessante saber que quando Salomão escreve ali o Eclesiastes, ele já está velho, tá? Então ele já passou, por isso que ele tem tamanha sabedoria, porque ele já passou de tudo e viveu de tudo, e com a sabedoria que ele já tinha, que foi agraciado por Deus, ele conseguiu ver que tudo o que era vaidade e qual era o caminho real a ser seguido, diferenciar a realidade da ilusão de Maia. Ou seja, a Brahma de Maia. O eterno do efêmero, do passageiro, do finito. E é isso, tá? Isso aqui é um vídeo mais voltado para uma elevação espiritual, tá? Só tem essas duas formas de vencer a luxúria. A luxúria é uma frequência energética que a maioria dos seres humanos estão hoje presos no mundo, que é muito difundida e normalizada, como nunca foi antes, tá? E essa frequência energética, eu acredito que ela é tão difundida porque ela é muito boa em distrair os seres humanos. O ser humano que está envolto, que está com os pensamentos todos voltados, maior parte da sua energia, para conseguir luxúria, ele é um ser humano que ele vai viver em função disso, ou seja, o seu potencial criador, o seu potencial criativo, o seu potencial transformador, né? Todo o seu potencial humano verdadeiramente divino, incrível, vai ser desperdiçado nessa busca por apenas esse prazer que é muito prazeroso. É por isso que atrai muitos seres humanos, porque é o ápice do prazer mundano. E aí o ser humano vive preso dentro dessa esfera de luxúria e busca por prazer através das inúmeras formas de luxúria, e ele acaba não desenvolvendo o seu potencial nas áreas da vida. Ele acaba não impactando positivamente a própria vida, a vida de outros indivíduos. Ele acaba não sendo um ser humano co-criador. Ele acaba não exercitando a sua vocação e alcançando o potencial máximo para a qual veio para esse mundo. Então, a luxúria é uma ótima distração, tá? Da frequência negativa para te manter em um estado de baixa vibração. Quem está dentro da luxúria está cego, tem olhos, mas não vê. E está numa frequência muito bestial de busca animalesca. É bizarro. Eu sei disso porque eu já estive durante muitos anos nisso. E eu fui o homem que tive que experimentar e me aprofundar muito nesse abismo de luxúria para chegar em um ponto da minha vida e olhar para mim mesmo depois de já ter consumido de todas as formas de luxúria possível, tá? E perceber que aquilo ali era muito vazio. E de olhar para mim e falar, não, não é, eu não quero mais isso. Isso é em sua essência vazio. Isso é em sua essência é, pequeno, isso é em sua essência baixo, isso é em sua essência bestial, animal. é, e ali eu consegui ver pela primeira vez a verdadeira face da energia na qual eu estava vivendo em função. E aí é quando você sente vergonha de si mesmo, é quando você sente
também uma vontade absurda de mudar o rumo da sua vida. Isso significa que você se confessa para si mesmo e você passa, naquele momento em diante, a buscar a verdade, a buscar uma evolução genuína como homem e se liberta dessa ilusão, tá? Que é a luxúria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha agregado muito valor na vida de vocês, principalmente de vocês que estão numa jornada de crescimento e evolução pessoal, tá? Espero de verdade isso. Vençam, busquem espiritualizar-se e evoluir. Outra coisa, lembre-se que o amor verdadeiro não é luxúria, tá? Quando você encontra uma mulher ou um homem pela qual você se entrelaça e o amor surge, essa é a essência, não é luxúria. Isso é amor, é diferente, tá? É um sentimento nobre que eleva o espírito de vocês. Então não confunda as coisas, tá? Saiba separar. Quando acontece verdadeiramente, que também é raro, dois seres se unirem por amor verdadeiro e assim viverem suas vidas unidos de corpo e alma e espírito, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Para quem quer se livrar da pornografia, fica o meu e-book Retenção Seminal aqui na descrição. 130 páginas, que não só vai te libertar da pornografia, vai tocar em pontos bem específicos como esse. Tem bastantes pontos que tocam na espiritualidade, o e-book é bem completo, são 130 páginas, e que vai te ensinar a praticar a retenção seminal. Se você não tiver essas noções, você não vai conseguir entrar na retenção seminal e fazer a transmutação da energia sexual de forma eficaz, tá? E fica aí também o contato da minha mentoria, para quem quiser se aprofundar numa jornada de desenvolvimento pessoal. Para quem vê valor no meu trabalho, me acompanha e tá precisando de um impulso, tá precisando de um mentor e quer realmente dar ênfase em todas as áreas da vida, física, mental, espiritual, financeira, emocional, enfim, e está tendo dificuldades ou está sendo acometido por vícios, fica o contato da minha mentoria aqui também na descrição, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.